É dia de Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer a partir de agora todas as informações sobre Fluminense e São Paulo, jogo importantíssimo na tabela de classificação desse Brasileirão. Depois da vinheta a gente vem com todos os detalhes para vocês. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores da América nesta segunda-feira, dia 13 de maio, dia de Fluminense e São Paulo no Morumbi, 8 horas da noite, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar de Fluminense, antes de trazer as informações no vídeo de hoje, quero reforçar o pedido para você que não está inscrito ainda, para você se inscrever aqui no canal Ligados no Flu, dá uma olhada, verifique se você não está inscrito ainda. Se não estiver, faça a sua inscrição, porque assim o YouTube vai te notificar todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo aqui no canal Ligados no Flu. Não deixe de dar o seu like também aqui nesse vídeo. Olha só, pessoal, adversário do Fluminense na quinta-feira pela Libertadores da América, o Cerro Porteño, empatou ontem com o Olímpia do Paraguai, clássico paraguaio, 1-1. O jogo foi na casa do Cerro Porteño, jogo válido pelo Campeonato Paraguaio. O Cerro é o vice-líder atrás do Libertad, o Olímpia é o terceiro colocado. O Cerro Porteño deve chegar ao Brasil amanhã, terça-feira, para esse jogo de quinta contra o Fluminense, jogo muito importante que pode dar ao Fluminense a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, a situação já é bem diferente, já é bem mais complicada, porque o Fluminense começou mal o Brasileirão desse ano, venceu apenas um jogo, né, em 5 partidas, e por isso hoje vai precisar da vitória, porque olha aqui, com os resultados de ontem, gente, o pior aconteceu. Com os resultados de ontem aconteceu o que a gente previa que poderia ocorrer, né? Tá aqui, o Fluminense caiu para a 17ª posição, está nesse momento na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas, dependendo do resultado, não só pode sair da zona de rebaixamento, como pode dá um salto aí na classificação. Vencendo, o Fluminense passa todas essas equipes, ultrapassa inclusive o São Paulo e vai chegar ao 9º lugar. Deixa eu ver se dá para chegar em 7º. Sétimo já é um pouco mais difícil. Saldo de -3. O Palmeiras, que é o 8º, tem saldo de 0, né? Então o Fluminense teria que vencer por 3 gols de diferença para poder ultrapassar o Palmeiras. Então, vencendo pelo placar simples, 1-0, um gol de diferença, pelo menos já atingiria a primeira parte da tabela do Brasileirão, que nesse momento tem Atlético Paranaense em primeiro e o Bahia em segundo. Quem foi na minha dica ontem, né, eu falava, olha, eu apostaria na vitória do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. E não deu outra. Vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras. Quem pegou a minha dica ontem da PagBet se deu bem, então, dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, é isso. O Fluminense hoje tem que pelo menos empatar. Se ele conseguir um empatezinho, pelo menos já sai da zona de rebaixamento. Só lembrando que tem vários times aí com jogos a menos, né? A gente tem algumas equipes, inclusive, que estão atrás do Fluminense. O Cuiabá tem um jogo a menos que o Fluminense. O Juventude tem um jogo a menos que o Fluminense. O Criciúma tem 2 jogos a menos que o Fluminense. Fortaleza também tem um jogo a menos. Então, por isso que é importante o Fluminense vencer para poder voltar logo, né, a parte de cima da tabela, para poder fazer parte ali daquele grupo que vai brigar por vaga na Libertadores, que vai brigar por título, enfim, precisamos vencer. É jogo difícil, jogo muito complicado, mas o Fluminense tem que vencer. Desde 2019, gente, o Fluminense não sabia o que era entrar na zona de rebaixamento. 163 rodadas. Ele está na zona de rebaixamento provisoriamente, né? Pode terminar a rodada fora da zona de degola se vencer ou empatar. Mas desde o Campeonato Brasileiro de 2019, na 32ª rodada, quando o Marcão era o técnico, ele tinha assumido a vaga do Oswaldo Oliveira, que tinha assumido a vaga do Diniz, que deixou o Fluminense,
na zona de rebaixamento, em 2019. O Diniz foi mandado embora, entrou o Oswaldo Oliveira, aí teve aquela briga com o Ganso, e aí entrou o Marcão. Na 32ª rodada, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento, mas depois se recuperou e se salvou naquele ano. Desde então, o Fluminense passou 163 rodadas sem fazer parte da zona de rebaixamento. E ontem, o Fluminense dormiu, então, nessa zona da degola. O Fluminense espera muitos desfalques hoje contra o São Paulo. Marlon, Samuel Xavier, André, Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa, Lelê, são muitos jogadores que não podem jogar, Ganso também. Fica a dúvida se o Thiago Santos viajou ou não. Mesmo se ele tiver viajado, tá sem ritmo, né? Tem que ficar como opção no banco, não dá para colocar o jogador já jogando assim de cara, ainda mais um jogo difícil como esse, diante do São Paulo, lá no Morumbi. John Kennedy, essa é a grande novidade do dia. John Kennedy está reintegrado, está de volta ao time do Fluminense, tomara que com a cabeça no lugar, tomara que tenha tomado juízo, né? Porque o Fluminense precisa muito do futebol do John Kennedy para poder escapar aí, não só dessa zona de rebaixamento, mas para poder voltar a jogar bem, enfim. A gente tem uma dúvida que é a seguinte: qual vai ser a postura do Fluminense em campo? Porque nos últimos jogos a gente tem visto, quando o Fluminense joga fora de casa, né? A gente tem visto um Fluminense muito recuado, atrás da linha da bola, sem fôlego e sem jogadores para chegar no contra-ataque. Então fica essa dúvida: que time do Fluminense, qual que vai ser a postura do Fluminense nesse jogo de hoje contra o São Paulo? São Paulo que vem de 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 1 empate, mas por outro lado não venceu ainda no Morumbi neste Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo vem tendo boas atuações. Venceu inclusive fora de casa na última rodada por 3-1, já está classificado para as oitavas de final. Enfim, é jogo muito difícil, Brasileirão, né? Não tem jogo fácil. Segundo o GE, o Diniz, ele também tem algumas dúvidas na escalação. Guga deve começar como lateral direito, com o Marquinhos voltando para o ataque. Diogo Barbosa pode começar na esquerda, na vaga do Marcelo. Na zaga, Felipe Melo pode ser poupado ou não. Se for poupado, gente, a opção é o Antônio Carlos. Meu Deus, a gente não tem um minuto de paz. No meio de campo, Alexander e Terans disputam a vaga do Paulo Henrique Ganso. Então é um Fluminense muito modificado. Eu nem preparei aquele mapinha, aquele campinho, né, com as escalações, porque são tantas dúvidas assim que ficaram no ar para serem respondidas, que é difícil até a gente prever aqui uma escalação. Mas se a gente for arriscar aqui uma escalação, o time seria Fábio, Guga, Antônio Carlos, Manuel e Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander e Lima, Arias, Marquinhos e o Germancano. Esse poderia ser um provável Fluminense para o jogo de logo mais. São Paulo não vai ter Caleri, contundido, e Michel Araújo, que pertence ao Fluminense também, de qualquer forma, está suspenso, não poderia jogar o Michel Araújo. Vai apitar o jogo Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Esse é o árbitro do jogo de logo mais entre Fluminense e São Paulo, 8 horas da noite, jogo com transmissão do Premier. Pessoal, é isso. Boa sorte ao Fluminense, boa semana a todos. E tomara que o Fluminense possa fazer um bom jogo hoje. E aí eu vou repetir aquela frase, né, do jogo contra o Colo-Colo. Se não der para ser na técnica, que seja na raça. Porque esse tipo de jogo, gente, o Fluminense tem que ganhar. É vencer ou vencer. Porque senão semana que vem a gente não joga contra o Juventude, porque o jogo tá adiado. Então nós vamos passar aí no mínimo 15 dias na zona de rebaixamento. Então hoje é vencer ou vencer. Jogando bem ou jogando mal, o Fluminense hoje precisa vencer, precisa do resultado. Meus amigos, um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Até mais.